Dia 31 de janeiro, mais um dia, mais um refil de café com Deus Pai. Hoje um dia para mim muito especial, porque hoje finalizo o primeiro mês desse novo propósito. E para mim é uma grande vitória, uma grande satisfação poder estar passando por isso, né? Tá nesse momento ali cumprindo uma primeira etapa do ano que eu me comprometi comigo mesmo. Então, para mim é uma alegria muito grande. Hoje a palavra é descanse. Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E daí também temos uma passagem que diz assim: Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão recompensa do Pai. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas das sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhe garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste sua ajuda em segredo, e seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe de tudo que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem os seus devedores, se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhe perdoará. Mas se não perdoarem, o Pai também não perdoará. Quando jejuarem, não mostrem aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Eu lhe digo verdadeiramente que já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo na cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê no secreto. E seu pai que vê no secreto o recompensará. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o tesouro, ali estará seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz está dentro de vocês, portanto eu lhe digo, se preocupe com a própria vida, quanto ao comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, elas não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupem, podem acrescentar uma hora da sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo.
Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim uma erva do campo que existe hoje e amanhã, é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, ou beber, ou vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam dela. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Essa passagem aqui de Mateus 6, 1:34, ela nos dá muita base. Ela ensina a nós a oração, ela fala sobre fazer no secreto, sobre não querer fazer o bem para mostrar para todo mundo, mas sim fazer o bem porque nós temos que fazer o bem e sentirmos como nós fazendo, e não para todo mundo ver. Fala também sobre a preocupação exagerada com o dinheiro, que a nossa preocupação ela tem que ser com Deus. O nosso caminho tem que ser trilhado com Deus. E Ele sabe do que a gente precisa. Então tudo nos será acrescentado. Mas se a gente simplesmente se dedicar somente ao dinheiro e às coisas materiais, vai nos faltar tudo. Então o que a gente precisa é se ocupar com Deus e tudo mais nos será entregue. Muita gente sofre de ansiedade, depressão, vários problemas por falta de estar próximo a Deus, por falta de estar ali orando com Deus. Porque a verdadeira paz não é você não ter problema. A verdadeira paz é você estar com Deus para resolver os seus problemas. Então essa passagem ali é um pouquinho grande, né, mas maior do que a gente está acostumado a ler. Até tive alguns probleminhas técnicos por causa das telas aqui, mas ela traz muita coisa fantástica. Aproveitem o dia de hoje, final do primeiro ciclo do ano, primeiro mês do ano. Peguem essa palavra, leiam 2, 3 vezes, tentem refletir sobre ela, tentem buscar todos os conhecimentos que estão ali contidos nelas, porque são muitos conhecimentos. Fala também sobre olhar, sobre a janela da alma, que são os nossos olhos. Que se os olhos são bons, tudo é bom. Se os olhos são maus, tudo é trevas. Então tem muita coisa bacana ali para a gente ver, porque a gente não pode servir a dois senhores, ou a gente serve ao dinheiro, ou serve a Deus, porque quem serve a dois senhores falta com um. Então tem muita coisa ali bacana para a gente ver. Esse é o final do meu primeiro mês fazendo esse review, e eu deixo aqui para vocês estudarem um pouquinho essa palavra que é muito importante.